Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, do componente de História, aquele que é o melhor componente. Vamos ao nosso objeto do conhecimento. Aula de número 1. Objeto do conhecimento. Formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento. Desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas, e suas contribuições no tempo e no espaço. Compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. Detalhamento: o Egito Antigo, economia e sociedade. Separe aí seu caderno, suas canetas coloridas, faça as anotações necessárias e tenha uma boa aula. E olha só para onde o professor Ian foi transportado, para o Egito Antigo. Que maravilha! O Egito Antigo, né, ele é o berço de uma das mais importantes e fascinantes civilizações da história. Ele foi formado, né, a partir da mistura, né, de diversos povos, né? A população egípcia, ela era dividida em vários clãs, né? E esses clãs eles se organizavam em comunidades chamadas nomos, né? Esses nomos eles funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. Então, para você ter ideia, né, o quão essa sociedade, apesar de estar, né, centralizada num período na qual chamamos, né, de história antiga, um período antes mesmo de Cristo, ela era uma sociedade extremamente complexa e organizada. Vamos ao texto. O Egito está localizado no nordeste da África e sua civilização se desenvolveu às margens do rio Nilo, né? Ela surgiu por volta de 3.100 anos antes de Cristo, com a unificação do Alto e Baixo Egito. E realizada, né, o Alto e Baixo Egito, realizada pelo primeiro faraó, Narmer, né, também conhecido como Menés, e floresceu ao longo de 3 grandes períodos chamados de reinos. Então, nesse primeiro momento, vamos verificar essa divisão dos reinos durante, né, a história do Egito Antigo. E para visualizarmos essa diferença, né, desses 3 reinos, é importante visualizarmos uma característica importante. Olha só, que maravilha! Olha só, você tem diferenciações da coroa, né, que era utilizada pela figura principal, né, a figura que era chamada de faraó. Então você tem essa figura central, que é uma figura, inclusive, conectada ao divino, né? O Egito, como nós já abordamos, ele era dividido por esses agrupamentos, né? Os nomos. E esses nomos eles eram independentes, mas estabeleciam relações entre si. E a partir da união desses nomos é que vamos ter, né, justamente esses reinos, né? O reino do Alto e do Baixo Egito. O reino do Baixo Egito, no caso, aqui como podemos verificar, o da coroa branca, né, ele estava localizado ao norte, até o encontro do território com o mar Mediterrâneo.
O reino do Alto Egito ele já estava mais ao sul do território e era assim denominado pela altitude e proximidade às montanhas, que é, né, caracterizado aqui pela coroa centralizada, a coroa vermelha. E em 3200 a.C., o Menes, né, que era o rei do Alto Egito, unificou todo o território egípcio sob o seu poder. E essa data marca o início do período dinástico e Menes torna-se o primeiro faraó do reino, né, faraó do Egito. Então, verificamos aqui a questão justamente da caracterização dessa figura central, né, que existia justamente uma divisão marcada principalmente pela questão geográfica, né? Então, para cada região, você tem uma caracterização da coroa. E vamos verificar aqui o período dinástico do Egito Antigo. O Antigo Império, né, que vai de 3200 a.C. a 2000 a.C., ele apresenta como características concentração de poder nas mãos do faraó. Principais faraós: Quéops, Quéfren e Miquerino. Você tem também como características, né, revoltas que enfraquecem o poder do faraó. Dentro dessa divisão, você tem também o Médio Império, que vai de 2000 a.C. a 1580 a.C. O Médio Império, né, ele já apresenta o quê? Uma estabilidade política e econômica. A conquista da Palestina e Núbia, né, e a invasão dos Ixos. Já o Novo Império, que foi mais ou menos do período entre 1580 a 1085 a.C., apresenta como principais características a expulsão dos Ixos, o restabelecimento da autonomia egípcia e que apresenta como principais faraós, né, o Tutmés III e Ramsés II. E apresenta dentro do Novo Império, né, a expansão do comércio. E aqui nós temos, de um modo geral, né, a representação do panorama dos períodos do Egito Antigo, tá bom? É importante atentarmos que estamos falando de uma região, né, que apresenta características muito bem definidas, organizadas e, principalmente, complexas. Estamos falando de um período anteriormente a Cristo, né? Então, você consegue justamente compreender e visualizar a importância, né, dessa civilização e desse espaço territorial, não somente no âmbito regional, mas também das conexões que esse povo, né, que essa cultura irá fazer com outras culturas. E vamos aqui visualizar, né, o Antigo Império. Olha só, o Antigo Império, que é justamente esse período que foi entre 3200 a 2000 a.C., ele apresenta, né, essa concentração do poder nas mãos do faraó. E que, como já resgatamos, né, estamos resgatando, os principais faraós, o Quéops, Quéfren e Miquerino, existiam já funcionários do Estado, né? Em 2400 a.C., ele foi marcado por diversas revoltas lideradas pelos administradores dos nomos, né? Com o objetivo de enfraquecer o poder centralizador do faraó. E houve um declínio
do poderio faraônico, já que aquela região, aquela delimitação geográfica entrou em conflito, aquilo que chamamos de guerra civil. Assim, né, essas são, de fato, as características principais do Antigo Império. Já no Médio Império, você vai ter o quê? A reunificação e estabilidade política, né? As conquistas territoriais, a anexação da Núbia, da Palestina, a invasão dos Hicsos, que é um povo nômade que veio da Ásia, né, e que invade esse território egípcio. Os Hicsos, eles eram superiores militarmente, usavam cavalo, armas de bronze, dominaram o Egito por cerca de 170 anos, para você ver, né, como esse território ele era, né, almejado até mesmo por outros povos, principalmente pela sua localização próxima ao rio Nilo, né? Então você tem a conexão, a artéria vital, o rio Nilo, né, que traz consigo a riqueza e a fertilização do solo, mas também a saída para o quê? Trocas comerciais. O novo império, ele vai apresentar já a expulsão dos Hicsos, né? Vai haver uma expansão militar, a organização de exército permanente, né? E aqui, como a gente pode perceber na imagem, né, que é uma reprodução encontrada na tumba do faraó Ramsés II, né, retratado em combate. Então, você já verifica aqui que já existia uma tecnologia muito bem implementada, não somente, né, para a produção agrícola ou na questão da arquitetura, como iremos verificar à frente, mas também de uma tecnologia muito avançada para, né, a utilização em incursões militares, né, para combate e para combater, né, conflitos internos, evitar novas guerras civis, mas também para evitar novas invasões. Olha só, continuando no texto, em 1167 a.C., né, revoltas populares agitam o Egito, com a maioria da população envolta em tributos pesados e afundando na pobreza, enquanto os faraós e chefes militares exibiam o luxo e a riqueza. O Egito entra em decadência e começa a sofrer diversas invasões em seu território. Os invasores, de um modo geral, eram os assírios, os persas, os macedônios e os romanos. Olha só que ponto importante, né? Então você compreende aqui que estamos falando de uma civilização muito complexa, extremamente organizada e que gerava o quê? Né? Gerava um anseio de outras populações em dominá-la. Então você compreende que na história antiga, né, quando nos remetemos à história antiga, não podemos pensar em civilizações, em culturas ou até mesmo, né, em populações, vamos dizer assim, atrasadas. Não, não podemos. Esse é um erro na qual você não vai mais cometer. Pois, né, quando nos remetemos à história antiga, você tem, né, apresenta não somente o Egito Antigo, iremos tratar de outras populações e de outras áreas, né, dentro do globo terrestre, na qual você vai ter sociedades extremamente complexas. E é assim, né, que estamos lidando com o Egito Antigo. E para, né, conseguirmos visualizarmos de um modo ainda mais, vamos dizer assim, como nós podemos dizer, né, professor? A gente vai poder visualizar de um modo mais animado algumas situações específicas do Egito Antigo.
Então, vamos lá. Após um longo período de fragmentação e invasões estrangeiras, o Egito ansiava por estabilidade e recomeço. O faraó Psamético I, fundador da 26ª dinastia, expulsou os assírios do país e unificou o território, restaurando a ordem e a centralização do poder. Psamético I, conhecido por sua sabedoria e astúcia, uniu o país sob seu comando, expulsando os assírios e estabelecendo a ordem política. Sua coroa em sais simbolizava não apenas a ascensão de um novo faraó, mas também o renascimento de uma nação que buscava recuperar sua glória e identidade. Sob o reinado de Psamético I, o Egito Antigo vivenciou um período de renascimento cultural sem precedentes. As artes e a literatura floresceram novamente, revivendo as tradições milenares que durante tanto tempo estiveram adormecidas. Os artesãos egípcios, mestres em seu ofício, dedicavam-se à criação de estátuas, relevos, pinturas e outros objetos de arte que adornavam templos, palácios e tumbas. Sob o reinado de Necau II, o Egito Antigo vivenciou um período de fervorosa devoção religiosa. O faraó, profundamente conectado à fé de seus ancestrais, ordenou a construção de diversos templos e monumentos em homenagem aos deuses egípcios, buscando fortalecer a conexão do povo com sua divindade e celebrar a grandeza de sua civilização. O comércio floresceu durante a 26ª dinastia, impulsionado pela localização estratégica do Egito como ponto de encontro entre diferentes rotas comerciais. O Nilo, rio vital para a economia egípcia, servia como principal via de transporte, facilitando o escoamento da produção e a interconexão com outras civilizações. O encontro entre filósofos e artistas gregos e seus pares egípcios, em Sais, representou um marco histórico na história da humanidade. Através da troca de ideias e conhecimentos, essas duas grandes civilizações fertilizaram-se mutuamente, impulsionando o desenvolvimento do pensamento científico, filosófico e artístico e lançando as bases para o mundo ocidental que conhecemos hoje. Após anos de relativa paz e prosperidade, o Egito se viu confrontado com uma nova ameaça, a poderosa máquina de guerra persa. Cambises II, ambicioso e implacável, estava determinado a conquistar o Egito e incorporar suas riquezas ao Império Persa. O renascimento saíta se caracterizou por um intenso intercâmbio cultural com outras civilizações, como a Grécia e a Fenícia. Através do contato com diferentes culturas, o Egito Antigo se abriu para novas ideias e perspectivas, impulsionando o desenvolvimento do conhecimento e da arte. Maravilha, né? E como podemos perceber nessa belíssima animação, né? Essa sociedade ela passou por diversos momentos. Mas agora iremos focar na sua economia. O Rio Nilo, né, como foi muito bem abordado na animação, ele era o responsável por essa economia. A base da economia era a agricultura, que dependia, né, diretamente das suas, né, daquele material orgânico que era, né, arrastado e fertilizava o solo, né? Você tem os principais produtos que eram cultivados: o trigo, a cevada, frutas, legumes, linho, papiro e algodão, né? As terras do Egito, de um modo geral, eram pertencentes ao faraó. Mas você tem, né, os sacerdotes, escribas e chefes militares que administravam os trabalhadores livres e os escravos que ali cultivavam a terra. Você tem também, dentro dessas da economia egípcia, a criação de animais, carneiros, cabras, gansos, né? E a existência de algumas indústrias de cerâmica, de mineração e têxteis, né? que fabricavam tecidos. Então, é dentro dessa complexa rede econômica que nós vamos perceber o quê? As relações comerciais.
Com quem? Com os povos vizinhos, na qual a nossa animação abordou muito bem, né? Esse comércio ele era feito através do mar Mediterrâneo. A Fenícia, né, era fornecedora de matéria-prima para a construção de barcos. Essas relações comerciais também existiam com a Arábia e a Índia. Com os gregos, né, eles forneciam plantas que serviriam como uma das matérias-primas utilizadas no processo de mumificação, que vamos abordar daqui um pouquinho, tá? E dentro dessa rede comercial, dessa complexa variedade de produtos e fabricações e também de trocas não somente comerciais, tá? Fique atento a isso. As trocas elas não são somente econômicas. Você tem troca cultural, conhecimento, tá bom? Esse é um ponto importante. Você vai ter, né? Já que estamos falando de uma região e de uma população complexa, é claro que a sociedade também vai possuir complexidade, tá? E é isso que vamos ver agora. Olha só, no ponto 1, né? No topo você tem o faraó e sua família, na qual ele era apoiado por uma família imediata, incluindo a rainha e os príncipes herdeiros. É importantíssimo atentarmos que a sociedade egípcia vivia uma teocracia. Tá? Teo, Deus, cracia, voltada a poder. Então, o faraó era tido como uma divindade em terra, tá bom? Logo abaixo do faraó, nós tínhamos os altos funcionários, né? Aqueles que tinham cargos importantes no governo, no exército e na administração pública. Lembrando, né, que dentro da sociedade egípcia já havia a cobrança de impostos, tá bom? Olha lá, os sacerdotes vinham, né, abaixo ali desses altos funcionários e tinham um status elevado, né, e gozavam de respeito e poder. Esses sacerdotes, eles estão ligados justamente ao quê? À religião, né, egípcia. Você tem os artesãos e comerciantes, né, como os ferreiros, os ourives e também aqueles que facilitavam o comércio, né, entre o Egito e as civilizações ao longo do Mar Mediterrâneo e do Mar Vermelho. E aí você tem as duas classes que formavam, né, a base da pirâmide, que são os camponeses, né, que eram os trabalhadores livres, né, e os escravos, ou escravizados, né? Embora a escravidão no Egito Antigo fosse relativamente limitada em comparação com outras sociedades antigas, ainda existiam, né, esses escravizados que trabalhavam em condições servis, em casas de nobres, templos e em projetos de construção. E olha só, o professor abordou essa divisão da sociedade egípcia de um modo mais teórico, porém a gente consegue visualizar melhor onde? Na pirâmide social. E por que, né, você tem justamente a pirâmide? Essa é uma pergunta importante, né, que você deve estar se fazendo. E o professor vai responder. A pirâmide, ela afunila quanto mais você sobe. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais você sobe e ascende na sociedade, menor é o número de participantes. Então você vai ter, obviamente, na base da pirâmide, o maior número de pessoas, que eram quem? Os escravizados, logo depois vinham os camponeses, os artesãos, comerciantes, militares, e aí uma porção menor de sacerdotes, uma porção ainda menor de altos funcionários, até chegar ao faraó, né, que está no topo dessa pirâmide, mas ele é único. E, após abordarmos a questão da sociedade egípcia, olha só, iremos abordar a magnitude da
arquitetura egípcia, como podemos verificar nesse cenário, né? A arquitetura egípcia, marcada pela religiosidade, né? A sociedade egípcia, ela era marcada justamente, né, pela religião. Essas construções eram templos gigantescos, como a gente pode perceber, né, nesse cenário que o professor foi transportado, né? Elas eram construídas para durar a eternidade, refletindo justamente o quê? A crença egípcia, né, na vida após a morte e no poder divino do faraó. Então é por isso que você tem essa magnitude. Vamos dar prosseguimento, né? A pintura egípcia, ela era muito peculiar, né? Elas eram representadas o corpo de frente, mas a cabeça estava sempre de perfil. No entanto, se estivesse sentado, tanto o corpo como a cabeça estariam de perfil. Pintava-se as paredes dos palácios, templos e especialmente as tumbas destinadas aos faraós. Nós temos também, né, a escultura egípcia, que era, né, de grande porte, como podemos ver, né, no cenário anterior, e que retratava as esfinges, as criaturas fantásticas, os deuses e os faraós. Elas merecem a atenção às obras de pequeno tamanho, como os sarcófagos, de pedra ou madeira, nos quais os artífices, né, os artistas, procuravam reproduzir as feições do morto para ajudar a alma a encontrar o corpo. Elas apresentavam como característica, né, as esculturas egípcias, principalmente o quê? Vamos lá. A rigidez, né, a idealização e o padrão, né? Você tem a hierarquia de escala, sempre o faraó ele é retratado em maior, né? Ele é sempre retratado maior do que os seus súditos, assim como iconografia e simbolismo, né? O faraó ele é frequentemente retratado usando, né, uma cobra sagrada em sua coroa, simbolizando a proteção e a sua conexão com o divino. Né? Material era geralmente granito, calcário, né? E essas esculturas elas apresentavam, claro, uma conexão com o divino, a sua função era de ritual e religião. Os egípcios eles também apresentavam, né, conhecimento astronômico, né? Como todos os povos da antiguidade, né, eles eram ótimos astrônomos e observando a trajetória do Sol, eles dividiram um calendário muito próximo ao nosso, de 365 dias e um dia de 24 horas. Né? Essa divisão que é usada justamente até hoje pela maioria dos povos ocidentais. Nós temos também a medicina egípcia, né, que justamente pelo processo de mumificação, ela vai apresentar um conhecimento muito elevado sobre a anatomia, a utilização de ervas, né, a fitoterapia. Eles já apresentavam, né, um processo de higiene pessoal e tinham médicos especialistas, tá? Você vai ter, dentro dessa medicina e desse conhecimento do corpo humano, né, a crença do vida após a morte, que leva esse povo, né, ao quê? Ao processo de mumificação. Olha só, esse processo de mumificação é um processo ritualístico. Né? Eles acreditavam de fato, né, que existia uma vida após a morte. Então, eles se debruçaram para, né, tentar conservar o máximo possível esses corpos. Né? Então, esse processo de mumificação egípcia ele foi muito bem elaborado, né, e na qual até os dias de hoje são encontradas múmias, né, em estados muito bem conservados. E falando desse mundo de mumificação e dessas características deste povo, é importantíssimo, né, que sejamos transportados para a escrita.
Que maravilha, né? Olha só, a escrita egípcia, ela apresenta hieróglifos, que eram a forma mais formal, como podemos ver, né, nessa transição, ela era mais elaborada, né, da escrita egípcia, é usada principalmente onde? Nos monumentos, templos e tumbas. Você tem também a escrita hierática, que era uma forma mais simplificada e cursiva de escrita, né, que era adotada nos textos, né, nas correspondências e nos documentos administrativos e registros contábeis. E, né, ao ponto de finalizar, nós temos a escrita demótica, que era uma forma ainda mais simples de escrita, usada para textos cotidianos e literários, né, durante o período tardio do Egito Antigo, para você ver, né, o quanto essa sociedade era complexa. Você tem 3 tipos diferentes de escritas para cada momento específico de tal sociedade. E é assim que finalizamos, né, esse caminhar durante, né, e perante o Egito Antigo.